difíceis de se falar e que muitas vezes nós não ouvimos, Senhor. Mas te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos na tua casa, baseado na tua escritura, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e engrandecido. Pedimos a ti, Senhor, que abra o nosso entendimento, o nosso coração para confiarmos, para crermos, para vivermos, Senhor, de acordo com as verdades ao qual nós estamos aprendendo. Que desde já, Senhor, somos gratos a Ti, continua nos abençoando nesta noite, continua ministrando aos nossos corações. É o que nós pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Tá, pode tomar assento, meus irmãos. Eu estava conversando com o Thiago e mais uns outros rapazes aqui, intervalo, e eu lembrei de uma coisa que eu estava lendo com eles, e umas estatísticas que eu vi, é de pressionar. Essa altura do campeonato, eu gostaria que você soubesse que a pornografia não é algo inocente, é algo muito grave, tem destruído famílias, pessoas e casamentos, e tem, de alguma maneira ou de outra, afetado a nossa cultura. E é o que nós vamos conversar agora na parte final. Como a pornografia tem mudado a cultura e a sociedade. Nós vimos, não é minha especialidade, não sou nenhum cientista, mas eu gosto de ler. Então, como a pornografia impacta o cérebro humano, e impacta da mesma forma que um drogado. E agora, o final da palestra vai ser como a pornografia tem mudado a cultura e a própria sociedade, ok? Nós vamos trabalhar nisso. E eu estava conversando com... Esqueci o teu nome, Santo. O irmão Alvanir, no intervalo, e eu mencionei para ele, para o Thiago também, e o rapaz que vem com eles ali, nosso querido irmão, que eu estava assistindo uma palestra sobre esse tema. Olha para vocês notar como a tecnologia é uma bênção, mas ninguém parou para avaliar quais seriam o impacto negativo das tecnologias hoje em dia. Então, a banda larga, lembra quando era a banda de escada, já era terrível, não tinha como tu ver vídeo em tempo real. Agora, estou falando aqui, acho que não, eu não estou indo para a internet, estou só gravando, né? Mas, às vezes, tu está falando e, ao mesmo tempo, alguém está assistindo. Tempo rápido. A tecnologia hoje é incrível. E eu estava falando para eles que um jovem, um adolescente de 14 anos, 1 hora acessando pornografia, olha só que coisa triste, olha aqui, ó. Um adolescente que gaste 1 hora acessando pornografia num site pornô, ele vê mais sexo e cenas de nudez que o bisavô dele viu a vida inteira. Em 1 hora, ele vê mais cena de nudez e de sexo, o que o bisavô dele não viu na vida inteira. Isso pode mudar-nos de forma profunda e está mudando. Sabe que esses neurocientistas que eu pesquisei, eles não são cristãos. Esse site que eu falei para vocês, 90% das pessoas que acessam o que estão lá relatando não são cristãs. O baixista do Metallica, o baixista, né? O vocalista do Metallica, a banda de rock, levantou a bandeira contra a pornografia. Falei para vocês, o Terry Crews, o Julius, né, o pai do Chris, lá do seriado, também levantou-se a bandeira contra a pornografia sem ser cristão. Por que na América e na Europa as pessoas começaram a falar agora sobre os problemas endêmicos da pornografia? Não é porque pensam que é por causa de virtudes cristãs. São virtudes cristãs por causa do Evangelho. Não. Por causa dos males que isso tem trazido fisicamente para a família, disfunção erétil, ejaculação precoce. Isso mudou tudo. Isso é uma praga.
uma desgraça terrível. E você não fiquem vermelhinhos, porque eu não tenho vergonha de falar sobre isso. E não só porque eu não tenho vergonha de falar por isso. É que eu sei que vocês também não são bobos, não são idiotas. O cara tá no grupo de WhatsApp da escola, tá lascado. Tá lascado. Ou vocês acham que o pastor não sabe que nesses lugares assim, o nudes corre solto? O pastor é idiota, então. O pastor é burro. Mas, enfim, vamos voltar aqui para os efeitos da pornografia na sociedade e também na cultura. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de rapidamente pensar com vocês sobre o impacto que a pornografia causa nos relacionamentos. Décadas de estudos de instituições acadêmicas respeitadas demonstram os danos da pornografia aos relacionamentos românticos e outros. Vamos mergulhar em alguns componentes psicológicos e relacionais de agora em diante, como outras coisas. A pornografia pode normalizar a objetivação sexual. A pornografia, um efeito na sociedade, um efeito nos relacionamentos. A pornografia pode normalizar a objetivação sexual. A objetivação sexual ocorre quando as pessoas percebem os outros como objetos sexuais. Ao invés de seres humanos complexos, merecedores de dignidade e de respeito, e é considerada pelos especialistas como um fio condutor que conecta diferentes formas violentas sexuais. Alto lá. Para aqui. Falei muita coisa importantíssima. Então, a pornografia faz você ver o outro apenas como objeto de satisfação dos desejos sexuais, e a pornografia também promove violência sexual. 71% dos vídeos pornô em todos os sites são hardcore, são violentos, são agressivos. Desses vídeos violentos, 71%, 97% da violência é contra a mulher. A ideia é que adolescentes e crianças que estão cada vez mais, crianças que acessam a pornografia são 11, 12, 13, antes era de 13, 14, 15, está descendo a idade, cada vez mais curiosos, de 11, 12, 13, procurando acessar a pornografia. Uma criança de 12, 13, 11 anos acessando a pornografia e vê essa violência sendo cuspida, gente mulher sendo espancada, sendo esganada. Ele e ainda a outra, é uma mentira, aquilo é um teatro, aquilo é uma filmagem, aquilo não é real. A outra ainda gostando, ou insinuando que está gostando. E a gente sabe que as mulheres que filmam filme pornô, elas estão muitas drogadas, bêbadas. Nesse site que eu falei para vocês, que é uma luta contra a pornografia, ver relatos de mulheres vomitando, cheias de dor, destroncando o braço, destroncando perna, cheias de doenças. Só que passa no vídeo ali aquela mentira. Vende como sexo. A criança olha aquilo e acha que aquilo é normal. As mulheres gostam disso. Nojento, horrível. Isso é especialmente preocupante, considerando que as pesquisas mostram que, quando alguém está assistindo pornografia, provavelmente está participando de uma objetivação sexual, ou seja, você está usando alguém da tela para satisfazer o teu impulso sexual. É um objeto apenas, você está usando alguém. Você está usando alguém, ou seja, está objetivando a pessoa. Quando os consumidores de pornografia desenvolvem hábitos de objetivar os outros, isso também pode prejudicar seus parceiros e relacionamentos.
De acordo com estudos de 2015, o consumo de pornografia de parceiros anteriores previu os níveis de mulheres se sentirem sexualmente objetivadas. Níveis mais elevados de vergonha corporal e até mesmo levaram ao aumento da sintomatologia de transtorno alimentar. As mulheres, não tem como uma mulher normal competir com um filme. Isso causa problemas terríveis em esposas quando descobrem seus maridos são viciados. Os pesquisadores do estudo concluíram: essas mulheres relatam sentir que seu parceiro transferiu para elas o tratamento objetivante das mulheres da pornografia. Quantos jovens recém-casados casam, são viciados em pornografia e acham que casou com uma atriz pornô. O pior é a nossa cultura, né? Que ainda canta. Ele só pensa em namorar. E acham bonito ainda. Tratar tu como uma coisa. Tratar a pessoa como apenas um objeto para satisfazer sexualmente. A pornografia pode afetar negativamente o amor e a intimidade. Larga o celularzinho, por favor, e desliguem o celularzinho. Isso, prestem atenção no que eu estou falando, por favor. A pornografia cria a objetivação do outro. E, em segundo lugar, a pornografia afeta negativamente o amor e a intimidade. Dezenas de estudos têm mostrado repetidamente que os consumidores de pornografia tendem a ter menos satisfação e menor qualidade nos relacionamentos. Os consumidores de pornografia tendem a ter uma comunicação mais negativa com seus parceiros, sentem menos dedicados ao seu relacionamento, têm mais dificuldade em fazer ajustes em seu relacionamento, são menos satisfeitos sexualmente no seu relacionamento e cometem mais infidelidade. Por causa da desumanização, se relaciona de forma apenas de usar o outro, usar ela, apenas como se fosse um caçador, fosse um açougueiro. Olha o outro apenas por desejo, por paixão, por lascívia. Não cria de fato, de verdade, um relacionamento no amor, na amizade, não conversa. Eu não quero ficar dando toda hora carteiraça, assim, eu sou pastor há 14 anos. Mas esses 14 anos pastoreando, as maiores crises que eu vejo é mulher assim: pastor, ele não me ouve, não presta atenção. Ele só pensa em mim naquela hora. É o que a pornografia está fazendo com a nossa geração. Homens que não sabem desenvolver intimidade, relacionamento. A pornografia mata o sentimento, mata o amor. É por isso que se ele te ama de fato, de verdade, ele não vai querer te tocar antes do casamento. Ai, dá uma prova do meu amor. Ai, me beija. Dá uma prova que tu me ama. Transa comigo. Se o cara falou isso pra ti, sabe que ele é um canalha e não é um bom marido. Fuja. Ai, me dá uma prova do teu amor. Manda um nudes aí. Cara, isso é demônio, foge. Um homem de verdade vai te honrar, vai te respeitar, vai te proteger moralmente, sexualmente. As meninas são pressionadas hoje em dia. Ai, se tu me ama. Cara, se tu ama, tu vai protegê-la. Tu não quer apenas isso. Se tu ama de fato, tu vai te preparar para o casamento. Se tu ama de fato, tu vai terminar os teus estudos, vai submeter à igreja, obedecer ao pastor, obedecer ao teu pai, obedecer à tua mãe. Tu não é o teu governo, Jesus é o teu governo. Ai, tu me ama, cede aqui. Que isso? Tu não ama nada. Cara, se no namoro já está assim. O que ele está dizendo para ti é que quer te tocar. Ele quer a tua carne, ele quer o teu corpo.
Não seja imbecil, não seja idiota. Ai, eu te amo, a gente tem que se conhecer. Quem te ama e se conhecer? Malandragem, safadeza, cara. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não agem desta maneira. As pesquisas também mostram que os consumidores de pornografia tendem a se tornar menos comprometidos nos relacionamentos com seus parceiros. São bem insatisfeitos nos seus relacionamentos. E eles são, preste bem atenção, tem mais aceitação à trapaça, à infidelidade. São gente de mau caráter, uma personalidade. Eu acho que, aí, ó, quando você tiver na idade de cortejar alguém, aí dá um bom papo. Quantos meses você não acessa a pornografia? Quantos anos você está livre da pornografia? Não case com alguém que é viciado em pornografia. Moças, no nome de Jesus, não casem. Não casem com um moleque. Meninos, quando casam, não se tornam homens. Meninos, quando casam, diz o Marco Drisco, quando casam, não se tornam homens. Meninos, quando casam, ele destrói mulheres. Ouça esse pastor barbudo, que você pode chamar de legalista e radical. Posso ser a voz de Deus para alguém nesta noite. Posso ser a voz de Deus para um menino aqui essa noite. Não desperdice a sua vida. O amor e a intimidade podem ser profundamente afetados pela pornografia. O que mais? Eu vou mandar para vocês no grupo da igreja. Vou pular isso aqui. Como a pornografia pode fomentar o tráfico sexual? Você sabia que milhares de mulheres que estão naqueles vídeos foram escravas sexuais? Toda vez que você acessa a pornografia, você está incentivando o tráfico de mulheres. Você sabia que muitas mulheres transam sem consentimento? Não que necessariamente tenha sido roubado de um país, do outro, e às vezes acontece muito nisso. Mas eu já vou explicar para vocês. Sexo não sendo consensual, como assim? Ela assinou um contrato, mas não foi explícito que ela queria fazer tal cena. E daí eu vi um relato disso, de uma atriz falando disso. Daí ele falou assim, ó, não, eu não vou fazer isso. Eu disse, mas eu tenho um contrato. Se tu não fizer essa cena, eu vou te processar e tu vai ter que me pagar milhões de dólares. Ela foi obrigada a fazer, por questões monetárias. Toda vez que você clica pornografia, você está incentivando ao tráfico de mulheres, a sexo não consensual. Ainda mais hoje em dia, como é hoje a pornografia. Milhões de crianças, de jovens e mulheres são roubadas anualmente em todo o mundo. Pornografia não é algo simples, não é entretenimento, não é um lazer. A indústria do pornô quer ensinar isso à cultura, quer ensinar a nós, quer dizer que não tem problema nenhum. Mas eu falei para vocês que não ia falar sobre isso, né? Estou passando então. Gostaria de concluir, voltando, eu já falei sobre isso, como a pornografia pode promover a violência sexual. Não sei como é que uma feminista pode aceitar a pornografia. A gente é feminista, direitos iguais, Não entendo como é. O feminismo não tem como entender mesmo. Preste atenção no que eu vou ler aqui, rapidamente a gente já vai orar e eu vou responder algumas perguntas. Como a pornografia pode promover a violência sexual? De acordo com uma série de estudos que analisaram o conteúdo dos vídeos pornô populares, apenas 1 em cada 3 e até em 9 em 10 vídeos pornô retratam violência ou agressão sexual. E como
Cada um desses estudos concordou. As mulheres quase sempre eram alvo a cerca de 97% das vezes. Preste bem atenção no que eu vou ler. Embora a quantidade de violência exibida na pornografia seja preocupante, o que talvez seja ainda mais preocupante são as reações retratadas a essa violência. Um estudo descobriu que 95% dos alvos de violência ou agressão da pornografia pareciam neutros ou pareciam responder ao prazer positivamente. Em outras palavras, a pornografia está enviando a mensagem de que a violência sexual é apenas uma parte do prazer sexual, e não é. Assistir cenas após cena de conteúdo desumanizador ou violento pode começar a parecer normal. Olha o impacto que isso dá na sociedade e na cultura. O que eles estão dizendo é que aquilo é normal. Apanhar, especialmente a mulher está sofrendo. Submissão, subversão. E normalmente nesses vídeos, os estudiosos, os pesquisadores viram, a resposta de quem está sofrendo é neutra ou é prazerosa. Na verdade, a pesquisa indica que os consumidores de pornografia são mais propensos à objetivação sexual, mais propenso a expressar uma intenção de estupro, menos probabilidade de intervir durante uma agressão sexual. Viciados em pornografia, quando vê uma mulher apanhando na rua, eles vão se calar. Então não se espante quando você vê videozinho assim, que uma mulher está sendo espancada e os caras estão fugindo assim. Se espantem. Isso é efeito de uma cultura pornográfica. Consumidores de pornografia são mais propensos a culpar a vítima sobrevivente das agressões sexuais. Mas olha a roupa que ela passou na minha frente, olha só, tu estuprou e ainda a outra é culpada. Que doideira uma coisa dessa. Quantas cenas de incesto, de estupro, vendendo como se fosse coisa bonita no pornô. E os caras estão lá aplaudindo. A cultura aplaudindo não me espanta. Me espanta é ver filhos de Deus tomando a Santa Ceia e consumindo esse tipo de lixo, de porcaria, e achando que está tudo bem. Ora, tem adultos que não sabem o que é sexo direito. Imagina o impacto de uma criança vendo essas coisas. Centenas de adolescentes americanos e norte-americanos já falaram que achavam que sexo era aquilo que é assistir no pornô. Não é sexo. Não é sexo, gente. Aquilo é uma mentira, é uma filmagem. Alguém drogado. Ninguém. Deu. Acabou. Claro que o cara vai ficar autoestima baixa. Como é que não vai ficar autoestima baixa? Viu um filme lá, o cara está 3 horas com uma ereção, ninguém fica com 3 horas de ereção. Aquilo é mentira, gente. Daí casa e quer que a mulher fique. Não vai, deixa de ser idiota, aquilo é uma mentira. Não existe aquilo ali. Daí, autoestima baixa. Claro, tu mediu pela uma mentira a tua vida. Casais destruídos. Eu não li aqui para vocês, mas estudos dizem que tem homens com autoestima baixa, porque os atores normalmente são bem avantajados. Os caras se olham assim, e a masculinidade dos homens normalmente é o tamanho do negócio, né? Nossa, fico brigando nisso. Daí fico lá, claro, é uma mentira, cara. É uma mentira. Nós precisamos, os pais, e eu convidei os pais precisam falar sobre isso com seus filhos urgentemente. As mães precisam falar urgentemente com suas filhas sobre isso.
Nós precisamos sentar, gente, conversar sobre isso. Pornografia desumaniza o ser humano, objetiva o próximo, faz dele um objeto sexual. A pornografia é viciante, escraviza, se torna um vício, se torna dependente. Gostaria de chamar a sua atenção no nome de Jesus aqui, para que você se levante, lute, faça guerra contra todo e qualquer... mas não é vídeo, às vezes é uma cena de nudez, é aquele Game of Thrones que é uma bagacerice só. Está ali consumindo pornografia. Às vezes não é nem o filme em si, às vezes é o linguajar profano, piada suja, obscena. Baixo calão. Você lembra de Tito? Lembra de Tito? Aos jovens, vocês sejam obedientes aos mais velhos, que na sua palavra seja temperada, não seja impura, que não contamine, que não seja linguagem obscena. As moças e os moços de plantão, abre o olho, as piadas são sempre conotação sexual, abre o olho. Jesus diz, a boquinha fala, do coração está cheio. Você pode mentir para o teu pai, para a tua mãe, para o pastor, para Deus você não mente. A boca fala o que o coração está cheio. E o cursor também. O cursor clica do que o coração está cheio. Só vê o teu histórico lá, o histórico de navegação. O que tem lá? Será que é a Bíblia? Estudos doutrinários. Eu vou pegar esse pastor, se é verdadeiro. Bota corte lá. Desafio você procurar Bíblia Sagrada sobre eu posso apoiar o beijo, eu posso apoiar o namoro, eu posso apoiar o ficar na adolescência. Eu desafio você. Eu desafio vocês. A ler as Escrituras e me contrariar. Eu desafio qualquer um. Vê o teu cursor. Se tiver a Bíblia no teu cursor, depois tu vem falar comigo. Primeiro tem a Bíblia lá. Primeiro, eu discordo, não concordo. Primeiro vai ter a Bíblia lá na tua pesquisa lá. Eu esqueci o nome lá. Histórico de pesquisa, é isso aí. O Lucas é 100%, isso que ele deu melhor que a... A mesma coisa é... Daí isso fica assim, ó, eu não sou idiota. Tu concordou com aquela parte? O que tu achou? O pastor é profeta agora, né? Manda zap. Tu concordou com isso? Isso. Eu sei que o Senhor me deu o dom de profecia. Não, algumas coisas os jovens me trazem também, fiquem tranquilinhos. Um dia você vai encontrar alguém. Um dia você vai encontrar alguém. E você vai amar esse alguém pro resto da sua vida. E o que você vai querer mais, o que você vai querer fazer esse alguém é que ele seja feliz. Você vai querer satisfazer esse alguém. Até que esse alguém venha, eu quero dizer que você já tem um alguém, Deus, e você precisa agradá-lo. Se você não sabe amar ao Senhor, saiba que você não vai conseguir amar ninguém. Eu não estou falando que vocês agora devem, uma obrigação. Não, vocês devem, assim, por amor ao Senhor. Lembra que eu li para vocês no começo? O amor faz com que os deveres se tornem um deleite. Não estou aqui para botar um fardo, vocês ficarem neuróticos, enlouquecidos. Eu quero que vocês entendam que vocês têm um Deus amoroso, gentil, que vos ama e que tem um caminho de perfeição, de santidade, e exige de vocês na solteirice pureza, santificação. Então tudo, como Jesus diz, se o teu olho te faz pecar, corte-o. Se a tua mão direita te faz pecar, corte-o. A questão aqui é deixe de fazer, não é para que você agora chegar em casa e te arrancou os olhos. Cortou a mão. Chega a maneta amanhã. Aí, pastor, nunca mais vou pecar. Não é isso. Já leu a história dos monastérios, já viu a história dos padres, os monges que vão para o monastério? Vamos fugir do mundo, não vamos olhar para ninguém mais na vida, aí vão ficar santos. Foram para o monastério, estavam se pegando dentro do monastério. Olha só, doideira. Porque é o problema do coração. Lembra que eu falei para você no começo?
A impureza é uma questão do coração. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor? Tem alguma coisa no teu coração que precisa ser purificada, tocada pelo sangue do Cordeiro de Deus? Tem alguma coisa que você precisa de ser santificado no teu coração? Fecha os olhos, não diga para mim, diga para ele. Tem alguma coisa que precisa de ser santificado na tua vida? Quero que você ore ao Senhor neste momento. Quem sabe você tem acessado pornografia. Quem sabe você tem recorrido à masturbação. Eu quase não falei da masturbação, né? Alguém deve ter pensado isso. Mas masturbação e pornografia estão jungidos, estão unidos. É pecado. Você não precisa recorrer à masturbação para aliviar o teu impulso sexual. Deus nos deu sonos molhados. Se você não sonhou, não acordou molhado, um dia você vai acordar. E está tudo certo. Existe um jeito natural de o nosso corpo, de forma natural e espontânea, aliviar-se. E todo o teu impulso sexual só pode ser gasto dentro de um casamento. Por isso que masturbação é pecado. Por isso que pornografia é pecado. Todo e qualquer tipo de atitude e prática sexual fora do casamento, extraconjugal, é pecado. Vamos orar ao Senhor. Não é uma questão de obrigação, não é uma questão de lei, não é uma questão de regra. A lei nenhuma pode mudar teu coração. Lei nenhuma pode mudar tua vida. Tu saber que é proibido não pode te mudar. Ei, aqui ó, antes de orar. Eu não estou dizendo que é proibido, achando que a proibição pode salvar. Não pense isso. Não pense isso. Proibição pode apenas dificultar a tua vida. A lei só pode revelar o pecado. A única coisa que pode te fazer vencer o pecado é a graça de Deus. É a graça de Deus. É tu receber um novo coração. Eis a questão. Ou eu tenho um novo coração, ou eu não tenho um novo coração. Se você não tem, se você ainda não tem essa nova vida, peça ao Senhor. Senhor, eu quero uma nova vida. Eu quero uma vida nova. Quero uma vida limpa. Quero uma vida transformada, Senhor. Feche os olhos, peça ao Senhor. Pode vocês orarem, feche os olhos. Querem curvar a cabeça para ficarem mais entre vocês e o Senhor? Querem pedir perdão por algum pecado que cometeram, alguma coisa que falharam ao Senhor? Vocês e o Senhor, feche os olhos, não precisa olhar para mim, não me olhem, por favor. Orem ao Senhor. Peça ajuda de Deus. Peçam ajuda do Espírito Santo. Deus não nos manda a gente nos esforçar e vencer o pecado no esforço humano, na sabedoria humana, mas no poder dele. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui falando sobre os problemas e os males que a pornografia tem causado, Senhor, no indivíduo, nos relacionamentos, na sociedade. Crianças estão sendo afetadas, mulheres estão sendo prejudicadas. O homem que foi feito para refletir a tua imagem, a tua semelhança, Senhor, é tratado como objeto para satisfação da luxúria, da impureza do coração do outro, Senhor. Estamos diante de Ti, Senhor. A vida desses moços e dessas moças, a época de solteiro deles, que o Senhor os santifique, que o Senhor os purifique, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, ó Deus, derrame da Tua graça sobre a vida deles, que eles recebam força para dizer não ao pecado, não à imoralidade, que eles possam dizer sim para o Evangelho, sim para o Senhor, sim para a pureza, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, ajudas a todos e a cada um. Senhor amado, aqueles que já se contaminaram de alguma forma, de alguma maneira, e têm sobre eles uma consciência culpada,
Que o teu sangue, Jesus, que foi vertido naquela cruz, purifique essa consciência. Que teus filhos recebam o perdão dos pecados. Que tuas filhas recebam o perdão dos seus pecados, Pai. Que o diabo não tenha mais vez para acusar. Que o diabo não tenha mais espaço, não tenha mais legalidade, Senhor, sobre o coração do teu filho e da tua filha, Senhor. Bendito Deus e Pai, toca-nos profundamente, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a viver para a tua glória. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos e ajuda-nos a viver para a tua glória. Aviva esses moços, aviva nossos jovens, nossos adolescentes têm experiência contigo, Senhor. É a nossa oração, Senhor, nessa noite, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Conselhos práticos para você vencer a vontade de acessar a pornografia. Número 1, sai de casa, faz uma boa caminhada, vai ver alguém, encontre um amigo. Número 1, como vencer, pastor? O vício, eu preciso. Sai de casa. Sai de dentro da casa, vai ver a rua, ver o dia, vai procurar alegria em outras fontes. Número 2, leia um bom livro quando tiver vontade. Se tiver vontade, leia um bom livro, pega um livro e vai ler um livro. Faça uma receita boa na cozinha que você queira fazer e não consegue. 4º lugar, preste conta a alguém. Procure alguém maduro. Converse com alguém sobre teu problema de acessar a pornografia, especialmente teu pai, tua mãe, ou alguém maduro na igreja. Preste conta a alguém. Em último lugar, use os meios de graça. Oração, a leitura da palavra, o jejum, o estar diante de Deus na igreja. Encha-se da vida de Deus. Lembrando que essas questões é questão do coração. Quando a gente ama a Deus, o amor a Deus expulsa todos os amores inferiores. A gente recorre à masturbação, à pornografia, porque os nossos afetos estão desordenados. E para ordenar os nossos afetos, redirecionar o nosso amor, precisamos colocar no amor certo aquilo que é o alvo de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Ele é amável, Ele é lindo, Ele é belo, Ele é glorioso. Então, quando a gente nos debruçamos diante da Santíssima Trindade, isso nos encanta e isso faz mortificar todos os amores desordenados, seja lascívia, seja paixão, seja luxúria, seja mentira, seja rebelião, seja o que for. O amor por Deus destrói todos os demais afetos desordenados do nosso coração. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por me ouvirem esses 5 sábados. Os líderes de vocês vão ter as atividades normais, vão conversar com vocês, mas fazia tempo que eu queria ter esse assunto com vocês. Que Deus os abençoe. Qualquer coisinha, pode nos procurar, procure a mim, procure a minha esposa, o Daniel Jaqueles, o Marcelo. O assunto da noite, eu estava lendo e estou lendo um livro que para mim é um dos livros mais poderosos que eu já li na minha vida, A Vida de Deus na Alma Humana. O que significa a vida em religião? Henry Scoull, autor desse livro, ele morreu com 27 anos de idade, muito jovem. E ele escreveu para um amigo dele esse livro. É uma carta. Ele escreve para um amigo o que significa a vida cristã, o que significa a religião verdadeira, qual o significado do cristianismo, qual o significado da religião pura. Ele escreve ao seu amigo, leiam um livro, não tem como falar de todo o livro, mas o livro é marcado que a verdadeira religião é marcada por amor a Deus, por amor ao próximo, o amor universal, e por pureza, em último lugar, por humildade. Essas são as marcas do autêntico cristianismo e da autêntica religião. Amor a Deus, amor ao próximo, pureza, vida de santidade e também humildade. Aqueles que andam com Deus são humildes, não são arrogantes,
não são soberbos, não são rebeldes, não são desobedientes, são humildes, têm um espírito servil. E de tantas coisas que ele escreve, ele fala que a religião exige coisa de nós. E eu vou falar isso porque falar sobre o corte hoje em dia, beijo é pecado. Tem gente que quase caiu para trás quando eu falei isso, Tiago. Tinha que ver, foi uma loucura. Toda e qualquer intimidade física, não sendo casado, é pecado, acabou. Todo e qualquer tipo de atividade sexual é para o casamento, acabou. Não é casado, não deve ter nenhum tipo de intimidade sexual, nem intimidade física, e simples assim. Daí alguém pode pensar assim, não, mas isso é ser caprichoso, isso é ser legalista. Deus, claro que Deus não quer que você sirva a Ele por uma obrigação. Nem Deus quer isso. Não é isso. E daí ele escrevendo sobre os deveres da religião, ele escreveu algo muito lindo, preste bem atenção. Não é uma questão de obrigação, não é uma questão de lei. Preste bem atenção, ouçam-me, jovens, por favor. A excelência do amor. O amor transforma, ouça por favor, o amor transforma os deveres da religião em um deleite. O amor transforma os deveres da religião um prazer, um deleite, diz Henry Scoull. Ele diz o seguinte: os exercícios da religião para os outros, para os lá de fora, para os ímpios, para os não regenerados, eles são insípidos, eles são tediosos, eles são chatos. Para os filhos das trevas, os deveres da religião são penoso, é difícil, é terrível. Mas esses mesmos deveres dão o maior prazer e deleite às almas dominadas pelo amor divino. Elas se alegram, chamadas para irem à casa do Senhor, para verem a sua força, para verem a sua glória no seu santuário, como diz o Salmo 63. Ele ainda diz o seguinte: elas nunca se consideram tão felizes como quando afastados do mundo, livres dos ruídos e da pressa das atividades da vida, e tendo silenciado todas as suas clamorosas paixões, importunos, hóspedes do coração, nunca se consideram tão felizes como quando se colocam na presença de Deus e mantêm íntima comunhão com Ele. E ele conclui dizendo esse pensamento: quando o amor divino domina a alma, posta-se como sentinela para manter fora tudo aquilo que ofende o amado, ou coloca fora tudo aquilo que o induz a pecar, e repele com repugnância as tentações que o assaltem. Cumpre com alegria não somente os mandamentos explícitos, mas também as menções mais secretas do prazer do amado. Quando nós amamos a Deus, nós queremos satisfazê-lo. Quando aquele que ama quer satisfazer o objeto do seu amor. Quando alguém ama a Deus de fato, de verdade, os deveres, as obrigações da religião não são difíceis. De tal maneira, jovem, que não é questão de obrigação aqui. A questão é se você ama a Deus. Se você não ama a Deus, tudo que eu falei para você vai entrar nesse ouvido e vai sair no outro. O teu problema não é com a lei. Nosso problema, nenhuma lei salva. Por isso que Jesus veio. A lei, Moisés só escraviza. Moisés só deixa a gente tormentado. Moisés só cria neurose em nós. Nenhuma regra pode tirar a maldade do nosso coração. Mas quando a gente olha para o que Cristo fez na cruz do Calvário, a gente se deleita em agradar o amado da nossa alma. É uma questão de amor, não é uma questão de obrigação. Se você veio essas 5 semanas aqui e só ouviu assim, lei, não pode, é uma obrigação, é porque você não entendeu nada ainda do cristianismo. Deus é santo. Deus é santo.
e exige santidade. Deus é perfeito e Ele exige que nós vivamos segundo os seus ditames, segundo o seu padrão, não segundo o teu achismo, a tua vidinha que você deve ficar assim, nossa, como eu sou sábio, como eu sou inteligente. O convite do Evangelho é radical não só para os obreiros da igreja, não só para os adultos da igreja. O convite do Evangelho é radical para todos nós. Eu acho legal quando Jesus diz assim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Você não pode seguir a Jesus conforme você queira ou deseja. Há um preço, há uma forma de servir a Deus, e é da forma dele. Isso posto, vamos trabalhar o que eu tenho que trabalhar hoje. Ok? Mas eu precisava falar isso. É uma questão de amor. Eu quero agradar aquele que me salvou. Quando a gente ama, quando a gente foi objeto do amor de Deus, quando eu olho a excelência da Santíssima Trindade, a supremacia do nome, da pessoa e da obra de Jesus, eu jamais vou querer entristecê-lo. De tal maneira que todo e qualquer tipo de dever e obrigação que a religião me impõe não é um peso, é um deleite, pois eu estou agradando o amado da minha alma. Ok? Deu para entender? Ficou claro isso? O pastor não odeia vocês, fique tranquilinho, eu não sou contra vocês, quero destruir a felicidade de vocês, não. O diabo e o pecado quer destruir a felicidade de vocês. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para nos livrar e desfazer as obras do diabo. Pois bem, vamos lá então rapidamente ver algumas coisas. Eu vou ver aqui se 9 horas eu dou uma parada. A gente vai fazer um coffee break 9 horas. Ok? Tem uns salgadinhos aí que a liderança promoveu aí. Então, vamos fazer um coffee break e depois eu concluo, ok? Vamos então falar hoje sobre pornografia e masturbação. Eu vou ler algumas estatísticas para vocês rapidamente. Eu não sou cientista, ok? Eu não sou um cientista, mas tem muitos dados aqui, sou estudioso, então eu li bastante coisa sobre isso e eu gostaria de que vocês ouvissem. Ei. Por que os da casa? Eu acho que é a intimidade, né? Vamos acompanhar aqui o raciocínio. É um assunto super importante isso. Considerando que cerca de 91% dos homens acessam pornografia. 91% dos homens acessam pornografia. 60,2% das mulheres acessam pornografia. As mulheres, a título de informação, coloquei no grupo da igreja, as mulheres brasileiras são as que mais acessam pornografia. No ranking mundial, as mulheres brasileiras são as que mais... e quem me deu aquele dado foi o Alexandre, que achou aquele dado e mandou para mim. Você deu um amado, querido, está com a gente semana após semana. Você sabia que um usuário médio de internet passa mais de 40% de suas horas de vigília online? Médio, assim, 40% das suas horas se gasta na internet. 40% é muito tempo. Seja transitando na Netflix, percorrendo as mídias sociais, enviando memes para os amigos, tudo que consumimos comunica uma mensagem. Então, a mídia que consumimos online realmente tem um efeito sobre nós? Ou é consumida de forma passiva?
e nem damos bola, isso não nos afeta. Será que não nos afeta aquilo que nós acessamos, aquilo que nós consumimos pela internet? Inúmeras pesquisas têm feito perguntas semelhantes desde o surgimento da internet, da banda larga. E de acordo com essas descobertas, a resposta é sim. Aquilo que acessamos nos impacta. Aquilo que nós consumimos nos molda e nos transforma. Com isso em mente, considerando que 91% dos homens e 60,2% das mulheres consomem pornografia, vamos parar alguns minutos e examinar de que maneira a pornografia tem impactado as nossas vidas. Como a pornografia tem transformado o indivíduo, a sociedade, os relacionamentos e até a própria ideia de sexo. Nós vamos conversar isso por os minutos que nos restam e eu tenho certeza que será de muito proveito. Número 1. Primeira forma que a pornografia tem afetado a sociedade, indivíduos, homens, mulheres, meninos e meninas, casados e solteiros. A pornografia tem afetado o cérebro dos seus consumidores. Neurocientistas têm colocado homens e mulheres consumidoras de pornografia dentro de máquinas de ressonância magnética e é constatado cientificamente que o cérebro de um consumidor de pornografia é o mesmo de um cérebro de um drogado. A pornografia impacta o cérebro humano da mesma maneira que uma droga impacta o cérebro do seu consumidor. Já hoje, o Julius, né, o pai do Chris, ele se filiou a uma instituição mundial que tem lutado contra os efeitos da pornografia na sociedade, uma instituição americana, a luta contra a nova droga. Eu publiquei já no grupo da igreja, espero que tenham replicado no grupo dos jovens, dos adolescentes. Tem mais de 1000 artigos que falam sobre o tema, vídeos com atores, ex-atores, ex-atrizes, famílias que foram quebradas porque o marido ou a esposa acabou consumindo pornografia e isso destruiu a família. O efeito da pornografia em crianças, em filhos, em adolescentes, em jovens. Centenas e centenas de relatos verídicos de pessoas que tiveram sua vida destruída, viciadas, escravizadas pelo mal da pornografia. Pornografia não é sexo. A pornografia mata o amor. Pornografia é uma mentira. O sexo é sagrado, mas na pornografia o sexo é profano. Então, primeiramente eu gostaria de conversar com vocês como a pornografia afeta o cérebro das pessoas. Quando se trata da pornografia, uma das perguntas mais comuns é se a pornografia pode realmente ser viciante. A resposta direta e curta é sim. Pode, e ela faz isso mesmo. Embora seja importante lembrar que a maioria dos consumidores de pornografia, mesmo muitos que podem achar muito difícil para parar de acessar pornografia, eles não se qualificam como viciados. Não, eu não sou viciado. Eu paro quando eu quiser. A hora que eu quiser, eu consigo parar.
em um sentido clinicamente diagnosticável, muitos especialistas e especialistas em vício concordam que o vício em pornografia é de fato muito real. Muito real. Como grande parte de vício acontece de forma neurologicamente falando, alguns especialistas determinaram 4 mudanças cerebrais principais nos cérebros dos viciados. Todo viciado em drogas químicas tem problemas na parte do cérebro, sensibilização, na dessensibilização, na hiperafrontabilidade e o sistema de estresse com efeito. Eu vou explicar cada uma dessas coisas rapidamente para vocês ficarem cientes do que a gente está querendo falar. Embora eu não sou um cientista, eu leio bastante. Tenho lido muitas pesquisas e dados e eu gostaria de falar algumas coisas para vocês. Então, todo viciado tem problema nessas 4 áreas do cérebro. Sensibilização, a dessensibilização, a hiperafrontabilidade e o sistema de estresse com defeito. Vamos primeiro falar desse primeiro aqui, a sensibilização. Dezenas de estudos mostram o papel da sensibilização no consumo problemático de pornografia. Na conversa cotidiana, às vezes, nos referimos à sensibilização como aquela sensação de ser acionado, aquele que dá cores, cheiros, pessoas que ativam algum gosto nosso, algum desejo nosso. Tem algo dentro do nosso cérebro que nos torna sensível e nos conduz ao prazer, ao desejo, à sensação boa. Por exemplo, quando alguém experimenta um cheiro de um lugar, remete a uma comida, ou estar com determinada pessoa lembra alguma sensação boa. A pornografia, ela acaba mexendo essa área do cérebro também, de tal maneira que aciona as paixões, o desejo, a sua sexualidade de forma monstruosa, deformante, de tal maneira que tem indivíduos que olham para a própria irmã, colega do colégio, e fica objetivando. Ele está tão aflorado aquilo que a forma, a imagem, uma roupa curta, etc. e tal, deixa o rapaz totalmente sem controle. Esse tempo eu estava vendo um vídeo sobre isso e um relato triste, acabou dando um divórcio. O rapaz estava tão problemático nessa questão da vida dele que ele estava vendo a Liga de Futebol Americano e daí tem aquele intervalo e daí estava as imagens o nome daquelas líder de torcida e despertou. Ele foi para o banheiro estava com a família no estádio de futebol. Ele olhou aquilo e despertou nele, foi para o banheiro. Então, o tamanho era o vício dele para se masturbar. Eu falei isso na reunião dos homens aqui. Esse homem perdeu a guarda da filha. Porque um dia ele foi para o seu escritório e a filha pequena entrou e a mãe também chegaram junto. Ele ejaculando na tela do computador. A mãe sentiu um asco do marido, vendo a filha vendo aquilo ali. Coisa terrível. Escravizante, tornou o homem dependente
viciado. Bem no fundo do nosso cérebro, existe algo chamado centro de recompensa. Que a função do centro de recompensa é liberar dopamina. É um neurotransmissor de contentamento, de alegria, de satisfação. É aquilo quando a gente vai fazer alguma tarefa, nos deixa acordado, concentração, despertado, vai dando tipo uma sensação de adrenalina. O centro de recompensa libera então essas toxinas, essa substância no cérebro, dopamina, centro de recompensa. Ele libera a dopamina no cérebro. E em resposta ao comportamento que o nosso cérebro recebe como positivos, por exemplo, quando você come, quando você faz esportes físicos, quando você beija, a dopamina é liberada no seu cérebro, você tem aquela sensação de prazer, de satisfação, de contentamento, de alegria. Embora o centro de recompensa seja uma grande parte responsável pelo querer, pela vontade, pelo desejo, o córtex frontal, a parte frontal do cérebro, o grande responsável por colocar freios nos desejos. Então, nós temos o centro de recompensa, que é a parte dentro do cérebro que libera dopamina quando você está com fome, você está precisando essa substância, ela te leva então a você à geladeira ou ir ao fogão, cozinhar, você precisa disso. Quem coloca o freio para que isso não desague, não tenha problema, você não tenha problema de saúde, é a parte frontal do cérebro, é uma parte lá que protege. Que interrompe, então, todo e qualquer tipo de padrão prejudicial à saúde, como o uso de substância ou escala do hábito em pornografia. Mas, todavia, no entanto, a mesma forma que os viciados em heroína, cocaína, eles têm o seu sistema frontal prejudicado. Da mesma maneira em que alguém que está viciado em drogas químicas, drogas ilícitas, a parte do cérebro que protege ele para que ele não venha se aventurar loucamente é danificada, e ele procura mais e cada vez mais dopamina e sensação químicas para satisfazer esse vício, esse desejo desenfreado. A pornografia também afeta a parte central do cérebro humano. O nosso sistema de freio começa a se desgastar, tornando mais difícil manter o comportamento de dependência sob o controle. Um pouquinho a pessoa não tem mais domínio de si. Não tem mais domínio de si. Eu sou 14 anos pastor de igreja. Não tem mais controle, não tem mais domínio. Certo pastor veio e entregou o ministério pastoral. Estava tão viciado em masturbação e pornografia, ele se masturbava no gabinete pastoral. Fugiu do controle dele, o escravizou. Ele não, eu domino, eu controlo. Não, isso é o efeito das drogas. E vocês conhecem já a grande máxima do Alcoólicos Anônimos, né? Evite o primeiro gole. Vício é assim, gente, escraviza. Destrói todas as defesas do homem, da mulher também.
Então, os neurocientistas afirmam nas suas pesquisas que, da mesma maneira que uma substância química destrói o cérebro e as suas defesas, a pornografia também destrói as defesas dos garotos, das garotas, de homens casados e solteiros, de tal maneira que eles perdem o domínio e o controle. São escravizados. Precisam clicar, precisam acessar, precisam ver, precisam, não conseguem dizer não, não conseguem ficar sem. Esse é o primeiro aspecto do cérebro que é afetado. A sensibilização, tira o controle, o domínio. Mas as mudanças cerebrais não são só essas. Outra mudança séria que acontece no cérebro, a pornografia prejudica o cérebro, é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Você sabia que, graças ao processo chamado neuroplasticidade, nossos cérebros estão em constante mudança? É a capacidade do cérebro de se adequar, a capacidade do cérebro de se reinventar, a capacidade de se adaptar. Quando nos envolvemos em uma atividade, particularmente atividade prazerosa, quando envolve repetição, quando envolve foco intenso, tipo andar de bicicleta, são coisas que a gente nunca esquece, ficam ali por causa da neuroplasticidade. Nosso cérebro pega isso e a gente jamais esquece. Você nunca esquece de como se anda de bicicleta. Nossos cérebros se alteram para que sejam melhores e mais eficientes em fazer tal atividade. Quando formos fazer da próxima vez, a gente já faz com mais habilidade, com mais eficácia, com mais maestria, por causa da neuroplasticidade. É essa capacidade de o cérebro se reinventar. Você fez algo novo, você até não fez bem, mas depois, quando andou na segunda vez, você foi, e daqui a pouquinho você vai se aperfeiçoando e as coisas vão indo. Isso é essa é a parte do cérebro, a neuroplasticidade, que nos capacita a respondermos à vida dessa maneira, a aprendermos. Esse processo cerebral também é chamado por estímulo supernormal. Ou, como você quiser, estímulo também chamado pelos cientistas de sobrenatural. O superestímulo. A pornografia, por exemplo, pode pegar os estímulos naturais do nosso cérebro, nosso desejo de intimidade e conexão, e nos dar mais quantidade de versões mais exageradas e mais sobrenaturais. Ou mais fortes, essa é a ideia aqui. Muito mais forte. Por meio do processo neuroplástico, a pornografia pode mudar o que percebemos como normal e distorce o que achamos excitante e fazer com que é verdadeiro, com que significa a verdadeira intimidade. E a verdadeira intimidade vai parecer menos. Se eu fui claro, que eu vou tentar agora ser mais claro para vocês. O processo neuroplástico, ele é afetado pela pornografia, porque a pornografia estimula, por ser uma ficção, por ser uma fantasia, por ser uma imaginação, infinitamente mais do que a realidade, de tal maneira que a pessoa chega a perder o prazer no que é real.
1930, nós tínhamos homens que tinham, 7% dos homens tinham problema com problema de ereção. 1930. Hoje, 30% dos homens têm problema de ereção. Por que isso? Os estudiosos estão avaliando e vendo isso por causa desse superestímulo que tem no cérebro chamado a neuroplasticidade, que ele nos estimula. A pornografia estimula infinitamente mais do que a intimidade física. Porque na pornografia não tem TPM. Na pornografia não tem cheiro, não tem odor, não tem sentimento. São pessoas que estão ali, fotos, imagens, irreal. É literalmente, a ideia aqui, preste bem atenção comigo, ó, preste bem atenção que você vai entender o raciocínio. Eu nunca fui drogado, tá? Nunca fui drogado. Nunca fumei, nunca bebi, nunca cheirei, não fiz nada disso. Mas os estudiosos dizem isso, e a gente tem amigos na família e amigos da escola, amigos que, infelizmente, tiveram que procurar clínicas para se libertar das drogas. Quando você cheira uma carreira, uma certa quantidade de dopamina vai para o teu cérebro. O cara viaja, também legal, aquela coisa toda. Quando ele, de novo, cheirar uma carreira, nunca mais vai chegar naquele mesmo nível de dopamina. Vai ser menos. Então, a pessoa fica legalzona e depois dá uma depressão. Ela pode cheirar uma outra carreira, ela nunca vai chegar no pico. Vai daqui assim. A segunda vai daqui. A terceira vai daqui e sempre a depressão é maior. Para ele voltar a um pico maior, ele precisa cheirar mais. Ele vai lá e cheira muito mais. Ele vai lá, ficou legal. Depois ele não consegue mais ir ali enquanto ele não tomar uma outra dose maior. E assim vai indo. E assim vai indo. A pornografia tem o mesmo efeito no cérebro da pessoa. Você clica a primeira vez, chega até a suar a mão, ninguém está vendo, a adrenalina vai em cima. Depois você clica de novo, você nunca mais tem o mesmo prazer. Daí você vai ter que clicar mais, clica mais, clica mais, clica mais. E tem gente que fica com umas 50 mil abas na frente, assim. Daí tem uma hora que você não consegue mais ver aquele sexo normal, padrão. Daí você precisa, para satisfazer mais dopamina, você precisa ter curiosidade. A dopamina que leva você à curiosidade, a um novo sentimento, uma nova sensação, a um novo prazer, uma nova satisfação. Daí a pessoa começa a procurar. É por isso que as pessoas estão sempre milhões de cliques, assim, quem é viciado em pornografia. E eu conheço muita gente viciada em pornografia. As pessoas desesperadas pedindo ajuda. A pornografia tem esse super estímulo, assim, em doses muito altas, de tal maneira que, da mesma forma que um drogado precisa de mais, aqueles que são consumidores de pornografia vão cada vez mais acessando, clicando e acessando e clicando. Deixa eu só terminar essa questão do cérebro aqui. E a gente faz um intervalo, ok? Terceira mudança cerebral demonstrada no vício é a dessensibilização, que se refere a uma resposta de prazer entorpecida ou a incapacidade de um consumidor de atingir a mesma resposta, que é o que eu estava falando para vocês agora há pouco tempo. A mesma resposta do prazer entorpecido, ou a incapacidade consumidora de atingir a mesma sensação. Dificuldade, então, cada precisa de doses mais fortes e doses mais fortes. E hoje os estudiosos até falam da crise da homossexualidade. Tem gente que está tão viciada em pornografia que acabou assistindo outros tipos e daí já não sabe se é bi, se é homem, se é uma confusão hoje em dia.
E alguém está dizendo para vocês aí, não, isso não tem problema nenhum. Isso é um entretenimento inofensivo. Eu vou bater as fotos e botar lá no grupo lá para vocês verem. O cérebro de alguém que acessa a pornografia e de alguém viciado em drogas. É horrível, assim. Você já viu uma ressonância magnética? É quando alguma parte do cérebro é ativada. O que é mais... é tão louco, é tão nojento também, olha aqui para mim, que a parte que é ativada quando você coloca um homem que está acessando o cara botou uma pornografia para ver isso no cérebro da pessoa. A parte que é ativada no homem que está acessando a pornografia é a mesma parte que é ativada quando alguém vê um objeto. A pornografia, ela vai objetivando as pessoas. Tu olha ao ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, apenas para o teu deleite e o teu prazer, a tua satisfação sexual. Que coisa horrível, é desumana. A pornografia, ela é desumana, ela vai nos animalizando. A pornografia, ela nos animaliza, ela nos desumaniza. A parte que é ativada no cérebro é a parte que é ativada quando a gente está trabalhando com coisas, com objetos, não como uma pessoa, não como uma mulher, como uma esposa, como um esposo, como um marido. Seu professor bacaninha lá da tua escola vai dizer que não, isso pode, não dá nada. Dá sim, dá muito. Quando o Senhor nos adverte sobre todo e qualquer tipo de pecado, Ele sabe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro sobre Deus. Deus é o Senhor que está acima de todas as ciências. Em último lugar, para a gente acabar essa questão aí do cérebro, eu tenho que falar sobre como a pornografia afeta os nossos relacionamentos, como a pornografia afeta ao indivíduo, a objetivação do ser humano, a desumanização do ser humano mais para frente, e vou concluir com vocês falando sobre como a pornografia incentiva a violência. Ok? E depois a gente conclui com uma oração. Mas, em último lugar, como a pornografia afeta o nosso cérebro. Quando a pessoa está viciada, a sua resposta ao estresse e seu vício acabam se entrelaçando de tal maneira que prejudica a sua saúde. Em vez de levá-lo a responder apropriadamente aos desafios da vida, o estresse o leva a mais vício. Pessoas viciadas são profundamente estressadas, angustiadas. E incrível que o que leva ele ao vício é o próprio vício. E quando ele se vê nesse ciclo vicioso de estresse, aonde que ele vai procurar alívio? No vício. É assim com as pessoas viciadas também em pornografia. O vício lhe faz uma falsa promessa de que vai ter alívio, te satisfaça o teu impulso de forma ilícita na masturbação ou na pornografia, depois fica uma consciência culpada. Angústia, tristeza e estresse. E onde é que ele vai aliviar o estresse de novo? No próprio, e vira um ciclo vicioso. Eu estava assistindo um padre falar, padre Paulo Ricardo, falando sobre os problemas da pornografia. Daí ele falando sobre essa questão de tu precisa de um superestímulo, de dopamina, e cada vez mais forte. Daí ele falando assim, é interessante que a pornografia, ela dá a dopamina alta, depois tu não consegue o mesmo pico, tu vai querer cada vez mais, só que ele fala assim, depois daquele pico de prazer, te dá uma depressão profunda. Depois tu não consegue, vai ter que clicar mais tempo, mais coisa, mais tipo de cena de nudez, cada vez piores, e
para poder subir aquela quantidade que você tanto espera de satisfação, de prazer e de coisa boa, e daqui a pouquinho te dá uma depressão mais profunda. E esse cara, ele fala uma coisa interessante. Você já notou que os jovens estão tentando se matar? Você já notou que eles estão tudo deprimido? Cara, ele falou uma coisa que explodiu o meu cérebro. Daí você leva ele para o psiquiatra, para o psicólogo, e dá um monte de remédio para ele. Não poucos casos, o que esse adolescente precisa é de castidade, é de pureza. Por que as pessoas não perguntam, você é viciado em pornografia? Porque o problema, às vezes, de muita depressão, de angústia e de estresse é isso. É isso. Os jovens procuram de forma mentirosa, fictícia, imediata, prazeres supérfluos. Já não sabe mais o que é conversar com o pai, com a mãe, sabe mais o que é ter amizade sadia, não sabe mais o que é jogar uma bola, não sabe mais o que é correr de forma, sentir a dopamina e as alegrias de forma lícita. Eu assim, nossa, pior que nos últimos 10, 15 anos tem um monte de gente se cortando, se rasgando, cheio de depressão, cheio de angústia. Por quê? Quem é que busca castidade, santidade? Quem é que busca hoje em dia isso? Quem é que busca isso? Então, primeiro efeito terrível e devastador da pornografia é a mudança no cérebro. Terríveis. Em todas essas 4 áreas que eu falei para vocês. Nós vamos lanchar rapidamente, uns 15, 20 minutinhos, depois eu concluo vocês no finalzinho. Amém.